Obrigado. Você pode sentar, querido, querida. Aleluia, graça e paz. Você está feliz com Jesus? Você tem sido surpreendido cada vez mais com o favor e a graça dele? Obrigado, louvor. Quem gosta de louvor ungido, gente? Eu gosto. E é muito bom quando as pessoas têm sim um trabalho, se esforçam, mas que a unção pega. Amém? Então, eu creio num tempo de graça maior, de glória maior, de favor maior, de coisas grandes, novas e excelentes da parte de Deus para essa igreja. Amém? Eu creio que você está num bom lugar. Você veio para uma boa noite na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu fico triste de saber que pessoas que poderiam estar aqui não estão. Mas graças a Deus que você está aqui. Graças a Deus que você recebeu do convite do próprio Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui. Amém? Deus é bom? Deus tem sido bom para você? Amados, antes de tudo eu quero fazer um reconhecimento que eu acho que faz tempo que a gente esqueceu. Fica de pé aí, Joyce e David, por favor. Esse casal abençoados, amados, de antes do dia Verbo da Vida de Missões, toparam uma missão, né? Ensinar a criançada a música, trazer excelência de louvor, e eles têm se dedicado, que já vai um elogio e um puxão de orelha para os papais que estão trazendo e os que não estão trazendo. Traga, amados, é bênção. E eu queria que vocês honrassem a vida deles com uma salva de palmas. E Deus considera pessoas voluntárias como eles são, pessoas que se voluntariam a servir. Muito obrigado pela vida de vocês. Eu tenho dito que você, David, é resposta de oração. E é exatamente assim, cara. Não sei como você se considera, se considera dessa forma. Você talvez tenha estudado, achado assim, não, eu me formei, eu estudei para isso, é por isso que eu faço. Não, eu digo que foi propósito de Deus. Que Deus te abençoe mais e mais. Pode sentar. Joyce também. Joyce é cooperadora, viu? Agora ela devia aproveitar as aulas e aprender também a tocar. Não é, David? Deveria aprender. Eu, pelo menos, se fosse comigo, eu ia aprender. Hashtag fica a dica. Então, papai, mamãe, vovô e vovó que tem criança nessa igreja, às quintas-feiras, 7 horas da noite, não esquece de investir na vida do teu filho, trazendo ele para ele aprender música. Amados, por aí, vai procurar um professor particular. E Deus está proporcionando, né, um professor e um espaço. Eu sei que você entendeu o recado. Deus tem sido bom. Deus tem sido fiel. E, amados, todos os dias que eu me acordo, eu me lembro que Deus me deu vida. Me deu vida e vida com abundância. Você tem se lembrado disso? Eu gosto de uma música do Daniel Souza, que ele canta, né? Eu acredito em Jesus, eu conversei com ele hoje. Você conversou com ele hoje? Você acreditou ao ponto de abrir os seus olhos e dizer, Jesus, bom dia, obrigado. Obrigado porque a vida que eu tenho, eu vivo pela fé. Eu vivo a vida de Deus. Parece estranho isso? Não deveria ser. Diga, eu vivo a vida de Deus nos meus dias atuais. Você é a igreja do Senhor. Você é o corpo de Cristo aqui na terra. Você está em Cristo. Então as coisas velhas se passaram e uma vida nova foi feita para você viver. A Bíblia pastoral de Jerusalém, ela diz assim, as realidades antigas passaram, eis que se foi feita uma realidade nova. Deus propôs para mim e para você uma vida e vida abundante. Uma vida próspera, graciosa. Que bom que você está aqui. Para a gente lembrar você. Eu não quero te ensinar nada que você já não saiba. Eu só vou despertar algo que Deus já colocou dentro de você. Que você se acorde amanhã com mais certeza da realidade da nova criação que Deus fez por meio de Cristo através de você. Ou na sua vida. Nós nascemos de novo e a realidade é espiritual. E graças a Deus, aprove ao Senhor nessa dispensação, né? Desse mês, a gente está falando sobre as manifestações do Espírito.
Mas a vida de Deus é uma manifestação do Espírito dentro da gente. Só vivemos porque nele nos movemos, existimos e tudo mais. Quem concorda com isso aqui? A gente vai ver esses textos. Mas antes de falar da vida de Deus, a gente vai falar um pouco sobre morte espiritual. E eu quero ser dinâmico, você vai anotando aí os versículos, né? Para que você veja a diferença. Gênesis capítulo 2, versículo 17, é a primeira citação dessa realidade. A Bíblia diz, Deus exortando o homem, né? E aqui, na falha do homem, aconteceu isso. Eu quero que você abra sua Bíblia mesmo para você ficar craque. Você vai ficar tão fera na Bíblia hoje que amanhã você vai dar aula. Amém? Não porque eu vou te fazer isso. O Espírito Santo vai te lembrar das citações e vai te fazer craque em buscar e reconhecer a verdade dele. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 17 diz assim: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Caso exista no nosso meio alguém que não sabe a história aqui que está sendo dita e falada aqui desse contexto, é Deus falando ao homem já criado no Jardim do Éden, exortando e falando o que aconteceria. A única regra que fosse quebrada traria a morte espiritual. E aqui ele literalmente não está dizendo morte física. A morte física, conforme o contexto que o Paulo ensina, é consequência da morte espiritual. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom e eu creio vitória totalmente convertida. Já imaginou isso aí? Uma carreata de uma marcha para Jesus? Esse barulho sendo o evangelho? Eu creio nessa cidade assim, amados. A gente vai fazer. Aleluia. E aqui o contexto, dizem os historiadores e os mestres na língua original, diz que nesse certamente morrerás, morrendo morrerás. O contexto da palavra no original é morrendo morrerás. Ou seja, morrendo espiritualmente, você vai morrer fisicamente. Mas a gente lê aqui e diz, certamente morrerás. E se você vai ler a genealogia, quem gosta de genealogia aqui na Bíblia? Tem significado, tem propósito, viu? E exatamente, é bom demais. Não pula a genealogia. Recado do Espírito Santo. Ele não tem nenhuma coisa escrita na Bíblia que não tenha interesse e propósito. Amém? Então, diz que 900 e tantos anos Adão viveu depois da queda, da morte espiritual, do desligar-se da essência da vida de Deus. Como é que o senhor vê isso, pastor? Como é que o senhor diz isso? Que afirmação tem no texto? A Bíblia diz que quando, na viração do dia, Deus ia novamente ter comunhão com Adão e Eva, Adão se escondeu. Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Isso é um dos atributos da divindade, são atributos da divindade dele e que qualificam por Deus. Ele sabe tudo, ele vê tudo, ele está em todo lugar. E olha que pergunta. Adão, onde estás? Será que Deus que vê tudo, sabe tudo, conhece tudo, não sabia onde Adão estava? Há também dentro do contexto a significação de onde tu estavas, por que estás aí? Adão, ele era coberto, vestido com a glória de Deus. Ele não precisava dos tecidos para se cobrir. Ele era coberto pela glória de Deus. Ele nem notava que ele estava nu fisicamente, porque ele não tinha a visão simplesmente natural. Ele tinha a visão aberta da glória de Deus, da presença de Deus, a intimidade total com o Deus Criador. E na desobediência dele, ele peca, ele desce do nível em que ele foi colocado, perde a estatura espiritual e perde a fonte da vida.
E Deus, com cuidado, tira ele do paraíso. E o texto diz mais para frente que era para ele, no capítulo 3, para que ele não pegasse da árvore da vida e vivesse eternamente longe de Deus. E a partir dessa história vem o evangelho sendo contado a partir do homem que traria agora a imagem do primeiro homem, Adão. Um homem com espírito desligado de Deus. Um homem com a influência do pecado na carne e com a essência de ser filho do mal, filho do diabo. Porque o diabo é o que primeiro pecou, é o pai da mentira. E as pessoas que andam nesse conceito não só de mentir, mas de viver uma vida que não foi levada para a essência que tem, ser para a glória de Deus, é uma vida de mentira. De fato, a Bíblia diz que aqueles que não estão em Deus estão mortos espiritualmente. Você concorda com isso? Longe de Deus, que é a fonte da vida, morto espiritualmente. Essa é a morte espiritual. O homem, literalmente, por intencionalidade, ele decidiu desobedecer uma ordem simples, fácil. Para quem gosta de jardins, ele poderia encher a barriga de jaca, né, de banana. Tava um monte de comida lá, mas ele sabia do fruto que estava comendo. E ele sabia da ordem que recebeu. Por isso o julgamento justo da parte de Deus, de não estar mais na presença dele. Diga, Deus é justo. Deus é fiel. E Deus é bom. Porque ele é tão bom, ele julgou Adão ali, para que a humanidade não se perdesse na eternidade. Porque Adão era a matriz. Adão era a peça da medida que viria o restante. Por isso, por causa do pecado de Adão, todos pecaram. Ah, mas eu quando vê Adão, ele que se esconde atrás de Gabriel. Porque eu já falou isso? Eu já abri a boca para dizer isso. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, amado. O novo Adão, ou o segundo Adão, trouxe agora a natureza do homem, segundo a carne, mas trouxe a divindade dentro. Ele era 100% homem, 100% Deus. Ah, e o que é que eu faço com aqueles textos que diz que ele se esvaziou da sua glória e não usurpou a sua posição como divindade? Diga, ele não usou, pode dizer, ele não usou por usurpação. O que é isso? Tomar vantagem para resolver algumas situações. Assim ele não seria o substituto perfeito. Ele não seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Ele seria Deus sim tirando o pecado do mundo se ele assim o fizesse. Mas aprove a Deus mostrar que o homem venceria o pecado, não pecando. Tendo a influência do Pai nele. Mas ele era Deus, homem, e a expressão exata do ser de Deus, Pai. Como se explica isso? Com a fé. Crendo que exatamente como ele disse que é, ele era. Ele era o filho de Maria, filho de José, mas também filho concebido virginalmente pelo poder do Espírito Santo. A mente natural olha para isso e faz, hein? É o quê? Como foi isso? Como foi isso? A Bíblia explica. Descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e conceberás. Simples assim. Mas o que mais, veja só, a ciência diz que tem um óvulo, que tem uma célula que se junta com a outra e vai fazer. Mas se Deus que fez o manual, que fez a ferramenta, ele é suficiente para fazer diferente. Pastor Humberto, ele costuma pregar muito sobre isso, né? Deus é tão poderoso para fazer o vinho que não vem da uva. Deus é poderoso para fazer o pão que não vem da cevada, do trigo. Deus é poderoso para trazer dinheiro, não de um caixa eletrônico, mas de um peixe. Deus é poderoso para fazer peixe que não veio do mar. Deus é poderoso para fazer o azeite vir sem sair da azeitona. Quanto mais nascer um homem
que ele fez do pó da terra. Não existia um modelo, mas ele disse, façamos. Ele é o autor da vida. E ele também é o sentenciador de toda a vida. Por isso a gente vai tratar um pouco aqui da morte espiritual, para a gente celebrar a nossa novidade de vida, a vida espiritual em Deus. Então, Adão pecou, desobedecendo uma ordenança simples do Senhor, e deliberadamente ele acatou dizer, rapaz, eu vou aceitar o conselho do diabo, porque Deus está passando a perna em mim. Como é que ele diz que eu sou a glória da criação dele, a coroa da criação, e tem esse negócio escondido aqui, que se eu comer, eu vou abrir meus olhos e vou conhecer igualzinho Deus conhece. Ah, mas você já parou para pensar, o próprio texto de Gênesis diz que Deus, criando os animais, em todas as espécies, deixou Adão nominar cada um deles. E o que o homem disse que era, ficou. Em que Deus estava usurpando o homem? Diga, em absolutamente nada. Na vida do homem com Deus, era uma crescente. 100% sarado, 100% suprido, 100% satisfeito. E tudo que ele fizesse, Deus dizia, é isso aí. Ah, mas quem quer viver assim? Em tudo que você fizer, ter a aprovação de Deus. Rapaz, o apóstolo, pastor, Eliezer Rodrigues, ele prega sobre isso, ele diz assim, Adão pecou no paraíso. Então não é o lugar, é a pessoa. Mas a gente crê que o ambiente tem influência. Tem uma influência no local onde você está. Nesse local, por exemplo, essa igreja local, ela preza pela pregação da palavra e quer te influenciar pela palavra a você andar bem. O ambiente tem influência, mas Adão, ele era perfeito. Não tinha pecado, não tinha doença, não tinha nenhuma cãibra para ele dizer, eita, foi Deus que me fez cansar. Ele estava inteiro, 100%, fisicamente 100%, mentalmente 100%. E ainda tinha companhia do próprio Deus todos os dias. Aleluia. E resolveu perder essa comunhão por uma fagulha de uma luz falsa. Olha, não é bem assim que Deus disse. Quem já ouviu dizer isso? Olha, esse negócio de ser crente, até vá para a igreja, é bom. É um local bom, legal. Legal, a turma boa, ninguém roubando o teu tempo, ninguém te apurrinhando, são pessoas de bom. Tem coisas ruins na igreja, às vezes tem, amados. Tem gente de todo tipo na igreja. Mas também tem gente, a grande maioria, são filhos e filhas de Deus que querem crescer. Alguém já disse numa pregação, eu acho que foi o C.S. Lewis, que a igreja não é um local de perfeitos, é um hospital de imperfeitos. Para que você vá crescendo. E nesse meio, amado, às vezes a gente olha como Adão pecou naquele lugar. Como ele pôde fazer um ato que não merecesse um julgamento. Mas graças a Deus, a vítima que foi para vestir ele, porque a glória já não mais cobria, não traria proteção a ele, a vítima, o animal a que Deus sacrificou, para que já fizesse a anunciação de um proto-evangelho. O evangelho da justificação, da substituição. Alguém morre por causa do pecado de outrem. Alguém, através do seu sangue, cobre a culpa de outrem. Alguém recebe a condenação para que o outro saia vivo. Tem tudo a ver com a Santa Ceia. Tem tudo a ver com a vida espiritual que está dentro de mim e de você. Amados, eu posso dizer, meus pulmões estão funcionando. Meu cérebro está dando comando automaticamente, está tudo funcionando. Meu corpo está andando, você está vendo para lá e para cá. Por mais que a idade pese para algumas coisas, algumas situações aconteçam, mas o corpo está funcionando até aqui. Prova de que Deus é fiel. Que aquilo que ele faz, funciona. Se no natural é real, o espiritual não seria? Deus é poderoso, amados, para tirar a gente dessa morte espiritual, como ele já fez em Cristo. E para qualquer um que assim o quiser.
receber de bom grado e de fé o dom da justiça. Mas vamos lá. Textos. Vamos lá, continuar. A morte espiritual. Provérbios capítulo 8, versículo 36. Consequências da morte espiritual. Provérbios capítulo 8, versículo 36. Se você chegou, me espera um pouco. Aleluia. E lembrando que todo pecado que o homem faça, mesmo no corpo ou fora do corpo, é uma afronta a Deus. Olha o que Provérbios fala. Capítulo 8, versículo 36 diz assim: mas o que peca contra mim, violenta a sua própria alma. É uma afronta contra Deus, mas é uma violência contra a sua natureza. Você entendeu isso? Você não nasceu para pecar. Para ficar bem sério, faça uma cara de cristão, cheio do Espírito Santo, e uma cara profética. E olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: você não nasceu para pecar. Você não nasceu para pecar. Tanto é que na sua natureza, quando o pecado entra, é como um vírus, danifica, corrompe, destrói, gera morte. Quem entendeu isso aqui? Amém? Porque o que peca contra mim violenta a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Como é que Deus não está vendo tanta gente morrendo por aí? Pecado afasta o homem da presença de Deus. Põe uma distância entre Deus santo, justo e bom, que julga o pecado, que é uma afronta contra ele mesmo, e que gera morte. E essa morte é literalmente uma morte espiritual, que vai gerar as consequências no físico. Vamos continuar. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Tem uma sentença aqui. A alma que pecar. Você chegou lá? Perdão. Ser mais dinâmico que esse relógio não se converte nunca. Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 20, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Deus não tem o pecador por inocente, mas também não condena o justo. Aleluia, Deus é bom. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora, onde está a vida eterna? Termina o versículo. Em Cristo Jesus. Só tem vida nele. Só tem capacidade de vencer nele. Só tem perfeição nele. Tudo podemos nele que nos fortalece. A excelência da vida é a vida de Cristo em nós. Como também a deficiência é o pecado. O que desnutre, o que tira e desliga o homem da parte da vida de Deus é literalmente uma vida pecaminosa. Diga, mas eu morri para o pecado. Diga, a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E essa é uma vida abundante. O que falta? Eu renovar a minha mente, porque eu nasci de novo no Espírito. Sou zerado, aperfeiçoado em Cristo. No Espírito, novo nascimento é no nosso Espírito. E nós somos um ser triuno ou trino. Somos um Espírito,
Possuímos uma alma e habitamos nesse corpício que você vê no espelho toda vez que você vai se embelezar. Você não é esse corpo. Mas esse corpo é um habitáculo. E esse corpo que tem sangue e carne, ele não herda os céus. Ele precisa ser mortificado na sua natureza terrena para se apresentar em santidade e santificação, para que você alcance um nível de justiça para andar na vida eterna. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque até nos nossos atos de justiça pareciam para Deus como trapos de imundícia, mas fomos agraciados por Cristo Jesus. Ele substituiu a desqualificação, colocando excelência em nós. A vida dele flui dentro de nós. De vez em quando, diga isso para você no espelho. De vez em quando, olhe. De vez em quando, todo dia. Se puder, a cada instante. Lembre-se. Acho que foi o Rick Renner, né? Diz que ele tem um roteiro de hora em hora. Ele tem que parar o que ele estiver fazendo. Seja uma ministração, seja no trabalho. Ele para dar graças a Deus, para dar glórias a Deus e agradecer a Deus pela novidade de vida. E depois ele volta para a atividade. Ele diz que até a equipe de trabalho ministerial dele já sabe. Sempre o relógio dele faz ti. Ele começa: Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Por essas 3 motivações. Estou em Cristo. Estou justificado. Eu tenho uma novidade de vida. Muito obrigado. Aí ele para e continua de onde ele tinha parado. Amados, isso é loucura para o mundo. Mas para nós é poder de Deus. Lembrar aquilo que nos traz esperança. Porque aí fora as coisas estão tão agitadas, tão, vamos dizer, polarizadas. Se você não for de ciclano, você vai para o inferno. Se você for para fulano, você está bem. Amados, nem ai, nem ui. Cristo em nós é a esperança da glória. Ele é a salvação para todas as nações. Quer ver o Brasil andar bem? Cristo no governo. Cristo em todas as esferas. Todas as esferas de atuação. Se tem um homem ungido nesse lugar, vai tudo bem. Mas não se omita. Fique com a verdade da palavra. Amém? Foi só um parêntese. Aleluia. Romanos 8, 6. Ainda falando de morte espiritual. Diz: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do espírito para a vida e paz. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 15. A carta de Tiago, capítulo 1, verso 15. Ele vai falando sobre a origem do pecado no versículo 12. E ele no 13 diz: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. E a morte aqui é morte espiritual, separação da vida de Deus. Quebra da comunhão. Quebra direta da fonte de energia para aquilo que seria alimentado pela energia de vida. Amém? Capítulo 5, versículo 20 de Tiago. Tem remédio para essa situação? Graças a Deus. No versículo 20, Tiago diz: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. É por isso que eu e você devemos ir e evangelizar, ir e anunciar a salvação, ir e falar da boa notícia da libertação por meio de Cristo Jesus. E entra outra ideia que faz tempo, eu me lembro de pessoas que chegavam no Verbo da Vida de outras denominações, homens e mulheres ungidos, cheios de Deus, fluindo no Espírito Santo, e perguntavam: o Verbo da Vida não tem culto de libertação? E conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Então, né? Dia de domingo de manhã tem culto de libertação, domingo à noite tem culto de libertação, terça-feira tem culto de libertação, quinta-feira tem culto de libertação, os cultos dos sábados de jovens, de casais, de mulheres, é culto de libertação. Por quê? Todas as vezes que a palavra de Deus é liberada, que é a verdade de Deus, e você a compreende e a recebe como verdade, liberdade chegou para você. Amém? Então, o Verbo da Vida tem sim a cultura de culto de libertação. Aleluia! Sejam bem-vindos todos os que acreditam na palavra de Deus, para assim serem libertos. Amém? Sobre a morte espiritual a gente já viu. E tem um remédio, né? Alguém tem que ir lá, falar, anunciar sobre Cristo. Até Isaías fala sobre isso, né? Que Deus um dia olhando para o plano dele, ele diz, a quem enviaremos? Quem irá por nós? E Isaías, vendo aquela manifestação dos céus abertos, aquele conselho, né? Aquela reunião sobre quem ele enviaria para a salvação, Isaías diz, ei, envia-me a mim, eis-me aqui. E assim ele o fez. E por meio de Isaías, vem umas promessas maravilhosas, né? O profeta mais messiânico, o profeta mais evangelista do Velho Testamento chama-se Isaías, que ele diz, um menino vai nascer. Ele vai nos dar um filho. O principado estará sobre os seus ombros, o governo estará sobre os seus ombros, o domínio virá por meio desse filho. Ele será, e diz um nome salvífico, ou uma lista de nomes que qualificariam esse filho, né? Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, né? Juntando isso tudo, a gente resume Jesus. Mesmo o profeta tendo um filho, sim, como resultado daquela promessa, mas o menino a quem Deus estava dando para o mundo chamava-se Jesus. A salvação para o seu povo. O profeta esperado. E aqui, Tiago capítulo 5, versículo 20 diz que tem esse remédio. E o remédio é livrando o homem do pecado. Mas o que é que leva o homem a pecar? Ou como é que a Bíblia trata o pecador? Diz que ele é um iníquo, ele é um ímpio, ele é um injusto. Amém? Mas, para o injusto ser liberado para andar na vida, e a injustiça leva ao pecado e o pecado à morte, alguém precisa anunciar a justiça. E o caminho da justiça tem um resultado. Deuteronômio, capítulo 32. E a gente vai cear com esse entendimento que Deus é bom, que a justiça de Deus é muito boa. Deuteronômio, capítulo 32. Palavras de Moisés. Versículos 46 e 47. Moisés ensinando ao povo de Deus como andar na justiça de Deus. Aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje te ordeno, ou te testifico, ou que testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por ela mesma e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, ao qual passando o Jordão ides a possuir. Ele estava falando especificamente para Israel, mas isso é um princípio. Todas as vezes que eu ando na justiça da prática da palavra, aquilo me gera vida. Amém? Vamos ver isso mais para frente. Provérbios, capítulo 4. A justiça da palavra gerando vida para mim e para você. Provérbios, capítulo 4. E entenda-se a justiça na prática. Provérbios, capítulo 4. Do 20 ao 23. Eu
vou precisar ser mais dinâmico aqui por causa do tempo. Filho meu, eu estou esperando estar falando comigo. Amados, você já me conhece. Sempre que a Bíblia chamar filho meu, para vós outros, diga, está falando comigo. É para mim. É a minha cara. Filho meu, atente para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Não os deixe apartar-se de teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida. Porque são vida. Porque são vida. Porque são vida. Porque são vida para quem os acha. E saúde. E saúde. E saúde para o seu corpo. Quem já tomou o remédio hoje? 100 miligramas da palavra. Amado, isso é remédio sarador, curador. Isso aqui não diz que você não pode mais tomar aquele medicamento que foi prescrito por um médico especialista naquela área. Obedeça. Use o bom senso gospel, né? Use o bom senso. Obedeça a listagem. Mas aprende uma coisa, amados. Você é crente. Pega aquele comprimido que o médico passou, bota ele na tua mão ungida, ora e diz, Pai, muito obrigado, porque esse medicamento que o médico passou, ele estudou para isso. Eu creio que Jesus realmente já levou sobre si as minhas enfermidades, mas para esse sintoma agora, eu creio que esse medicamento vai fazer o efeito esperado. Nenhuma reação contrária. E eu recebo o alívio em nome de Jesus. Aí toma com água. Amém? Ao menos que você mastiga. Não sei como é que você vai fazer com o comprimido. Fique à vontade. Mas a fé não nega o fato. A fé crê na saúde. Amém? Deus é bom demais. Se não é remédio para você, é vacina. Amém? Então, Provérbios capítulo 11, versículo 19. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para a sua morte o faz. A justiça leva para a vida. Amém? A injustiça leva para a morte. Capítulo 12, versículo 28. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. A gente vai crescer nisso aqui. Capítulo 19, versículo 23 de Provérbios. Diz, o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito. O mal e mal nenhum o visitará. Lembra? O pecado vem pela cobiça. E uma vez realizado esse desejo, vem o pecado consumado gera a morte. Mas se você gera a justiça, você anda na justiça, isso aqui, ó, mal nenhum vai chegar. Praga nenhuma vai chegar na tua tenda. Porque você anda no princípio da palavra. Anda em justiça. Aleluia. Deus é bom. Ezequiel, capítulo 20. Livro de Ezequiel, capítulo 20. Oh, rapaz. Verso 11. Tanto Israel quanto eu e você, que já ouvimos muito das ministrações, perdemos algumas desculpas quando lemos esses textos. No versículo 11 do capítulo 20 diz, dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por ele. Como é que um homem vive? Cumprindo a justiça da palavra. A gente vai chegar no texto maravilhoso. Como se todos não fossem, né? Todos o são. Mas tem um texto bem esclarecedor. Ezequiel 33, verso 19.
Como Deus é bom e a sua palavra traz uma revelação progressiva do favor e da graça de Deus. Amém? Ela nos liberta de muitas coisas que a falta de conhecimento nos trava. Amém? Ezequiel capítulo 33, versículo 19. E convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Amém? Vamos lá, Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. 27 e 28. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 27 e 28. É a questão do bom samaritano, né? Tem Bíblias que tem o contexto lá separado. Aí está lá o subtítulo, o bom samaritano. E no versículo 27 diz assim: a isto Jesus responde, né? A isto ele respondeu: amarás o Senhor. Aliás, o jovem. Cadê? Meu Deus do céu. O contexto de um certo homem, intérprete da lei, que se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas. Aí Jesus vai responder a ele, mas tem esse questionamento, né? Esse homem diz assim: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ou seja, cumprindo aquilo que estava escrito lá na lei, nos mandamentos escritos por Moisés. Esse homem questionava a Deus sobre isso e Jesus deu a resposta. O que é que você diz aí na lei? A lei diz isso. Pronto, faça isso para você viver. Ande nessa justiça, nessa prática e você vai viver. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Eu estou te dando base para você saber o que é que a justiça faz. Ela leva a vida. E uma vida de pecado leva a morte. Mas a vida de justiça leva a vida. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31. Mas vós sois de quem? De Deus em Cristo. Dele a quem ele está falando é Deus, tá? Então, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e... Enfatiza isso na tua mente. Sabedoria e justiça. E santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu sou crente, sou santão, sou o cara. Já começou pecando daí. Pede perdão e volta para a humildade. Porque você é tudo isso que você diz que é, por causa de Cristo. Porque o justo era ele. O bonzão da parada era ele. O que poderia todas as coisas resolvido com a vida dele mesmo era ele. Mas graças a Deus que pela graça recebemos isso. Deus nos distribuiu para isso, mas a fé tomou para si. Amém? Você crê que você recebeu isso? Então, 2 Coríntios, capítulo 5. Aleluia. Verso 21. Para fechar essa parte da justiça que gera vida. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez. Quem é esse ele? Deus fez Jesus pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos a justiça de Deus. Lembre sempre disso. Tudo que tiver relacionado à justiça divina gera vida. Parou para pensar? Tudo que no contexto que Paulo está dizendo aqui, principalmente aqui, a justiça recebida da parte de Deus não gera em nós morte, gera vida. E Jesus, nos evangelhos em Marcos, Mateus,
cheio do Espírito Santo, depois do batismo nas águas do Jordão, ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto. E ali ele tem a prova da vida dele, né? O diabo vem com toda a força. Olha que unção maravilhosa, né? Falando sobre manifestação do Espírito. O Espírito se manifesta em forma corpórea de uma pomba. A voz audível do Pai diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado para o deserto para ser tentado. Mesmo ele sendo aquele reconhecido como o Filho de Deus, a imagem do Deus invisível, a expressão exata do ser de Deus, ele precisou da unção do Espírito para vencer o pecado. O Jesus homem. O Jesus homem ungido. O Jesus homem cheio do Espírito Santo, que passou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, sem dormir, na presença do diabo, sendo tentado. Como foi que ele venceu? Falando da justiça. Em que justiça? Da palavra. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra é a justiça de Deus. A palavra são os juízos e os mandamentos e estatutos da parte de Deus, ou seja, as sentenças do juízo. A prática da palavra me leva a uma prática de justiça. E andando na justiça, eu entro para a vida eterna. Eu entro com um conceito de vida. Eu passo a viver a vida que a palavra diz que tem. Eu não sei se isso deveria ser conceito estranho a você. Não deveria. Não sei se você tem isso por estranho. A prática da justiça da palavra te faz andar à altura do chamamento que você tem. A prática da justiça da palavra, na prática, por meio de Cristo. Lembra, eu não estou dizendo que você, vou praticar o Velho Testamento todinho. Vou praticar só o Novo Testamento. Mas vai para a redenção em Cristo. Recebe Cristo no teu coração e vai com Cristo para o Velho Testamento. Vê o que era a sombra e entenda o Novo Testamento à luz do Velho Testamento, dizendo aquilo era sombra, mas agora é de verdade aqui com Cristo. As sombras dos bens duradouros estavam sendo representadas no templo de Israel, na tenda da congregação. Tudo que era a respeito a identificar Deus não trazia a identificação perfeita, porque precisava vir na plenitude dos tempos aquele que traria a imagem perfeita. Mas ele praticou a justiça dos mandamentos e por causa da justiça gerou vida. E é isso que nós vamos celebrar. A justificação, porque Deus fez com que Jesus se tornasse para nós justiça. Uma justiça que gera vida. Oh, Deus. Deixa eu só achar o texto aqui para não citar de qualquer jeito. Romanos. Aleluia. Romanos, capítulo 5. A partir do versículo 12, vamos saltando alguns. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Romanos, capítulo 5, versículo 12. E pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. No 13 diz, porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não havia lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava, era uma sombra, um tipo, uma imagem daquilo que viria. Ele prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus, foi abundante sobre muitos. Diga, isso aconteceu para mim.
Vamos continuar. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. E no 17 diz: se pela ofensa de um só, por meio de um só, reinou a morte, muito mais. Oh, glória a Deus! Muito mais os que receberam a abundância da graça. E o quê? O dom da justiça. Para que eu reine em vida, foi preciso eu receber o dom da justiça. A justiça que me gera vida e vida eterna, vida abundante, a vida do tipo de Deus. Aí me qualifica para que eu reine em vida e seja, sim, a justiça de Deus. É você, comedor de feijão e arroz. Comedor de cuscuz. É você que come pão, banana, toma suco, cafezinho da manhã, que é a justiça de Deus hoje aqui em Vitória de Santo Antão. Se você está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Eu gosto quando pergunto isso, você afirma aí. Sabe por quê? Todas as vezes que você fala, o inferno escuta. Aí é como você está num ponto... Já viu, antigamente eu me lembro, eu trabalhei em 2 fases de relógio de ponta. Naquele relógio que furava, que às vezes pegava no dedo, que doía, meu amigo. E o tal do ponto digital. Todas as vezes que eu falo, no reino do Espírito, o leitor digital é Cláudio falando. Tanto para o bem quanto para o mal. A identidade de um justificado se demonstra pela fé dele. O que é que você está falando? O que você está declarando? Que você é igual a todo mundo? Ou que você é realmente a justiça de Deus? Quando você está declarando o que a palavra diz a teu respeito, você está sinalizando no leitor digital lá, quem é que está falando? Oh, aleluia! Todas as vezes que você levantar crente, levante-se em nome de Jesus. A Bíblia diz, levanta-te e resplandece, porque é nascido sobre ti a glória do Senhor. Então se levante dizendo isso, hoje é o dia que o Senhor me fez, para que eu me alegrasse nele. E esse é um novo dia da parte de Deus, não é mais um dia da semana. É um novo dia, é o novo de Deus que começou hoje, para que eu viva as promessas, para que eu viva os milagres. Eu vou andar em novidade de vida também hoje. Porque Deus já passou aqui, eu consigo andar. E o pecado não terá domínio sobre vós. Porque não estáis mais debaixo da lei que levantava e realçava o pecado, mas estáis debaixo da graça. E o evangelista João diz que dele nós recebemos graça sobre graça. Então é graça que te favorece para fazer aquilo que você não podia fazer, nem receber, mas também é graça que te capacita para você viver a justiça de Deus. Oh, aleluia, como é fácil ser crente. Oh, vai chorando, geme forte, chora. Vai sofrendo, dando glória. Não, amados, a caminhada cristã tem sofrimento, mas não tem sofrência. Porque tantas quantas são as provações, né? Junto com ela, vem o livramento. Deixa eu te dar uma boa notícia. O diabo é diabo e ele não se desvia mais. Ele é adversário. Esse nome, diabo, significado, adversário. Inimigo. Eu me lembro da minha sogra e da minha mãe, o inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas não era minha mãe nem minha sogra, era o diabo. Que Milka abriu o olhão aqui. Mas apesar que a gente contende, né? Eu e minha sogra. Mas não muito. A ponto de perder a salvação. Não. Mas assim, elas costumavam ter esse dito, né? Do jeito delas, o jeito que elas aprenderam e falavam, o inimigo das nossas almas é o adversário. Ele continua sendo adversário. E pensa no cara crente, no propósito dele. Essa praga não se desvia, não. Quantas vezes a gente diz, Deus, afasta esse espinho. Mas ele vem. Alguém já cantou, né? Todo dia a proposta vem, o pecado vem e me chama. Né? Todo dia tem a oportunidade do pecado te assediar. Mas graças a Deus, também por Deus. Eu acho que Deus, quando vê esses textos, a gente lendo e diz, graças a mim.
Graças a mim que te livrei. Que a gente vê o exemplo escrito, chegou na minha mão e na sua. Confere aí se você está com o teu aplicativo em dia. Se não tiver, atualiza. Atualizar o aplicativo. A Bíblia não, tá? A Bíblia é mais atual do que amanhã. O jornal de amanhã, a notícia, os news do mundo. Mas atualize seu aplicativo para você não perder algum contexto da Bíblia. Atualize sua vida ao princípio da palavra. Porque, amados, a gente vê em Gênesis, né? Depois que Adão peca, Eva recebe a promessa que viria um descendente para pisar na cabeça do adversário, que seria a serpente, o dragão, a antiga serpente, né? Que Apocalipse, eu já estou misturando todo mundo. Eu fui de Gênesis a Apocalipse, de uma vez só. E diz para Eva, vai nascer um descendente do meio de vocês aí. Ele vai esmagar a cabeça da serpente e ela vai pisar o seu calcanhar. Por inimizade entre vocês, né? E Eva tem Caim. E o nome de Caim tem um significado, por isso que você precisa entender a genealogia. O contexto do significado do nome de Caim é de que ela recebeu o varão. Ela disse, recebi do Senhor o varão. Ela entendeu que em Caim viria a redenção. Caim se levantaria, pisaria na cabeça da serpente, e eles estariam de novo às portas do paraíso e viveriam felizes para todo sempre. Amém. Aí vem Abel, cresce junto, tem a mesma educação, tem o mesmo conceito de quem era Deus, do que agradava a Deus, do que aconteceu com os pais, o que foi que justificou eles para que eles não morressem na presença desse Deus que era poderoso. E eles vão oferecer uma oferta a Deus. Caim e Abel oferecem do mesmo jeito a Deus uma oferta. Mas um é aceito e o outro é desprezado. Não pela oferta, mas por causa do coração. Que Deus sabia que Caim era lavrador como o pai. E Deus sabia que Abel era um que cuidava de animais. Não era profissão. Abel, sim, ousou e foi correto, trazendo das primícias. Há entendimento ou subentendido que Caim pegou daquilo que lhe restava, dos frutos da terra para apresentar ao Senhor. Não vou dizer que está certo nem que está errado, mas Abel, ele apresentou diante do Senhor algo que trazia à memória a esperança da justificação. Ele apresentou sangue e gordura. O que se tornou aceitável diante de Deus. Uma vítima substituindo para que ele fosse aceitável. Quem lembra daqui as ofertas de Israel para o pecado do povo? Era literalmente assim. Apresentando sangue para que se substituísse. E através da vida que foi dada, a vida que estava em pecado fosse justificada. Mas isso é outra conversa. Caim e Abel apresentam a Deus uma oferta. Os dois. E aquele que seria o varão, ó, o primogênito, o que pisaria na cabeça da serpente. E Deus tem exemplos para mim e para você, e era isso que eu queria dizer. Adão, ou Caim, se aborrece porque Abel é aceito. Que a oferta de Abel foi aceita. E lembra que o contexto em Hebreus fala literalmente isso. Que a pessoa primeiro é aceita, para depois Deus aceitar a oferta. Hebreus 11 fala sobre isso. E, por causa da intenção do coração, Caim não foi aceito, nem a oferta. Mas Deus tem misericórdia e diz, olha, Caim, por que você deixou descair o seu semblante? Por que você está pensando mal? Por que você se entristeceu? Não é certo que se... O que é que está escrito lá? Procedimento. Se procederes bem, não serás aceito? Aqui já está a resposta sobre quem fez o que fez na hora de ofertar. O procedimento de Caim não foi correto diante de Deus. E a forma como ele saiu, ainda culpando Deus por não ter sido aceito, revelou mais ainda do coração dele.
Mas olha o processo que Deus deu para ele. Não é certo que será aceito se você proceder certo? E tem outra coisa. O pecado, e essa Bíblia que eu falei de Jerusalém, ela diz, o pecado é como uma fera acuada atrás da porta, à espreita, te esperando. Cabe a você dominá-la. Eu não sei se você já teve o prazer de pegar um animal acuado e tentar tocar nele. Com medo, ou com fome, ou ferido. Já tentou fazer isso? Experimente para você, se você nunca lutou, experimente para fazer isso. Pegar um animal que está acuado, desesperado pela vida dele, ele parte para cima. Ele vai te agredir. Foi assim que Deus disse com o pecado. Para Caim, antes de Caim ser o primeiro homicida da humanidade. Se você não percebeu, ele disse, proceda direito. Eu vou te receber novamente. Mas olha, isso que você está tendo aí no seu coração é como um animal selvagem que vai te pegar se você acatar isso que ele está dizendo para você. O que é que Caim faz? Ele acata aquele mau sentimento e mata o seu irmão. Mas já aqui, Deus já estava dizendo, tem um procedimento justo. Tem um jeito certo de agir. Mesmo quando você, e Jesus diz, né? Se você tiver alguma ofensa contra alguém, ou alguém contra você, no momento que você está ofertando, deixa a tua oferta ali aos pés do altar, vai se reconciliar com teu irmão, e daí você volta para apresentar a Deus a tua oferta. Ou seja, procedimento. Jeito certo de agir, um jeito justo de agir. E no jeito justo de agir, gera acolhimento da parte de Deus. Quem está entendendo aqui as coisas? Um dia o diabo se levantou e disse, olha, procedeu errado. Essa descendência de Adão, todos pecaram. O diabo é expert em citar a Bíblia. Ele sabe ela. A Bíblia diz que ele sabe, teme e até treme diante da palavra. O mal é que às vezes o crente é avisado, orientado, ensinado, conhecedor desde a infância as sagradas letras, não tem temor nem tremor no coração para andar na justiça da palavra. Diga misericórdia. No dia que a gente aprender a sair dessa linha tênue, de não, mas eu não estou sentindo nada, eu vou pecar aqui porque eu sei que Deus é bom. Deus é bom. Muito bom. Que eu garanto a você que se ele fosse ruim como a gente imaginava, no primeiro pecado só estaria o pó. Mas ele é tão bom, tão misericordioso, que até nessas horas que a gente vacila, ele acende a luz amarela e chama a gente para um conserto. Um alinhamento. Uma justificação. Você desalinhou, ele vai aparar as arestas. O Espírito Santo sinaliza a você que você não pode mais fazer isso, porque a natureza pecaminosa não é mais a sua. E ele te chama para um conselho, e ele não vai te acusar. Ele acende a luz dizendo, tá sujo aqui, mas vai lá falar com o teu advogado, porque ele vive eternamente intercedendo por você. E ele está junto ao Pai. Olha só. Ele te salvou, ele te redimiu, te limpou, e de alguma maneira você se sujou, tem junto ao Pai um advogado que vai dizer, Pai, ele é humano, e eu sei que dói. Ele é humano, a carne às vezes atrapalha, mas está arrependido. Recebe ele de novo. Você está entendendo isso? Isso a mente natural diz, mas rapaz, eu me lembro de situações que aconteceram no Brasil, que eu olhava para aquele causador e dizia, miserável. Vai para o inferno com tripa e tudo. Se eu encontrasse com ele, partia ele no meio. Aí um dia o Espírito Santo disse, é bonito, né? Quer dizer que o sangue de Jesus não é bom para ele. É bom só para tu. Tu lembra como tu era? Lembro. Precisou de perdão? Precisei. Te lancei em rosto? Não. Te acusei que aquilo que você estava fazendo não era digno de perdão? Não. E por quê? Para ele não serve o perdão. Eu olhei e disse, vamos começar a conversa de novo assim, me perdoe. Eu falei de coisas que eu não sabia
Antes eu falei só do que eu ouvia falar, agora é de contigo andar. E eu preciso andar do jeito certo. Porque a luz perfeita da palavra e a luz perfeita que Deus é luz vai realçar a nossa falta. E o diabo é especialista em dizer, tá vendo que não dava para tu andar com Deus? Tá vendo que esse teu jeito, teu temperamento, teu pensamento, esse teu jeito de ser não dava para ser crente? Rapaz, só quando tu gastar esse tipo de energia que tu vai para o evangelho, porque aí tu já desgastou tudo. Já não tem mais esse poder do pecado sobre tu, aí tu vai lá, acabadinho, servir o evangelho. Porque tu já está em paz. Tu já sossegou teu facho, né? Minha mãe dizia isso. Não, amado. Se você não teve o prazer da sua juventude de aceitar Jesus, fica tranquilo. Deus renova a tua velhice, como a da águia. Faz você ficar novinho, zerado de novo. Mas se você está tendo o prazer de servir ao Senhor na sua mocidade, não ame o mundo mais do que a lei do Senhor. Porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E aquele que quer andar na justiça da palavra é literalmente andar amando aquilo que Deus ama. Desejando aquilo que Deus deseja. E odiando, tendo ranço, tendo ojeriza, né? Aquela repugnância da até urticária do pecado. Porque a vida de Deus, a justiça de Deus é você. Já imaginou Deus errando? Nunca. Mas eu, como justiça de Deus, às vezes estou ultrajando a justiça de Deus com as minhas falhas. Mas tem uma pessoa maravilhosa habitando dentro de você, chamada Espírito Santo. Amigo, companheiro, conselheiro, ajudador, aquele que te carrega as baterias. Quando você está quebrado, é ele que é o primeiro a te dizer, ei, eu sou aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu fortaleço o teu corpo. Ah, Jesus, eu estudei, eu estou tão desesperado para fazer aquilo. Calma, eu vou te fazer lembrar. Aleluia. Diga, a vida de Deus é uma vida boa. O apóstolo Pedro, e a gente vai para a ceia, ele diz que, em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, diz que nos foi doado da parte de Deus tudo o que é necessário para a gente ter uma vida piedosa. Que é uma vida temente ao Senhor, uma vida consagrada ao Senhor. Não é quanto de igreja você frequenta que te faz santificar. É o quanto você acredita que a presença do Espírito Santo em você é real. É o quanto da palavra você ama e teme que te faz andar na justiça da palavra. Sabe, o ser santo, o olhar para as pessoas respeitosamente e dizer, rapaz, eu vou pedir oração para fulano, porque quando fulano ora, Deus responde. Sabe o que é isso? Não é privilégio dele, não. É intimidade dele com Deus que privilegia. E Deus, a Bíblia diz que ele não faz acepção de pessoas. Deixa eu despertar isso em você. Você tem um chamado para fazer a diferença. Você nasceu não por um acaso, mas com um propósito. De demonstrar as virtudes daquele que te tirou das trevas e te colocou debaixo do holofote da luz. E ele ainda diz assim, da maravilhosa luz. Para a gente divulgar, difundir e fazer conhecidas as virtudes, qualidades morais e qualidades de pessoas que conseguem fazer aquilo que foi designado para fazer. Diga, eu nasci com uma capacidade divina de andar em justiça e de produzir aquilo que é esperado pela justiça. Isso é vida. Porque aqueles que receberam o dom da justiça reinarão em vida. Quer ter uma vida legal na terra? Anda alinhado com a palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a justiça que tem na palavra. Porque a palavra, Jesus disse, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida.
Amém? Você pode curvar sua cabeça nesse momento, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela justiça que há na tua palavra. Obrigado porque a morte espiritual, ela não é para nós. Ela não é algo que nós queremos para a nossa vida. Mas, Pai, nós queremos andar na justiça que há na tua palavra. E essa justiça, por meio de Cristo, nos alcançou e nos faz andar retamente, andar altaneiramente em lugares altos, andarmos aperfeiçoados em Ti, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos capacitou, nos ungiu e nos leva muito mais além. A Tua palavra diz que você sempre nos conduz em triunfo. A Tua palavra diz que o Senhor é que nos faz ter vitórias. O Senhor é que nos faz escapar de todas as tentações, porque junto com a tentação vem o Teu livramento, Pai. Obrigado pelas Tuas bênçãos correndo e nos alcançando, quando andarmos na justiça da Tua palavra, Pai. Porque o Senhor é bom e a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Pai, porque nenhum dos Teus propósitos sobre a nossa vida serão frustrados. Nós temos e cremos em Ti, que andando nessa justiça, nenhum dos Teus propósitos na nossa vida será caído por terra. Obrigado por tantas quantas são as Tuas promessas para mim, para os meus filhos, para o meu trabalho, para a minha igreja, para os meus irmãos, para os filhos deles, para os amigos, para onde ele andar. Onde for o raio de influência dele, Pai, vai fluir para a glória do Teu nome. Tudo vai bem, tudo vai certo, tudo vai tranquilo, Pai. Aleluia, porque o Senhor é quem nos prospera. Te damos graças por Jesus Cristo, que nos fez entrar nesse ambiente de glória, que nos fez entrar na Tua presença, diante de Ti, Pai, diante do Teu trono sagrado. Nós recebemos socorro para o tempo oportuno e recebemos graça abundante. Obrigado, Pai, porque um dia Jesus teve a opção de no Getsemane dizer que não queria, mas Ele optou em receber. Ele suou sangue, Ele chorou e sofreu angústias pesadas, Pai. Mas Ele aceitou o cálice. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pela obediência à morte, a qual estava proposto a Ele. Dor, sofrimento. E não era para Ele, Pai. Era para mim, era para os meus irmãos. Mas Ele aceitou nos substituir. Ele concordou em ver o seu penoso trabalho. Aleluia! Pesado, dolorido, afastado da vida de Deus, para que nele fôssemos feitos justiça. Ele foi feito pecado, ele foi moído, ele foi transpassado. E ele morreu e foi ao inferno. Mas glórias ao Teu santo nome, porque ele tinha um sangue justo, e o sangue que clama mais alto do que o sangue de Abel. Foi, aleluia, chegou aos Teus ouvidos, e a justiça, aleluia, foi feita. A dívida paga, a glória sendo levantada através da ressurreição em Cristo Jesus. Nós fomos sepultados juntamente com Ele através do pecado, mas nós fomos levantados em glória, aleluia, através da Sua ressurreição, Pai. E nós almejamos pela manifestação da glória que está por vir. Oh, aleluia! Porque nós semeamos corrupção, recebemos justificação. Mas cremos, Pai, que nosso corpo corruptível, como o de Cristo, será entregue e será transformado em corpo incorruptível, corpo que não mais anda em dor, em enfermidade. Pai, mas nesse momento agora, pela fé, nós podemos chamar a existência a vida Zoe, a vida abundante, saúde divina, do alto da cabeça à planta dos nossos pés. Aleluia! Andando com alegria, vivendo dia após dia, reinando como rei, sacerdote, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, para uso e louvor da Tua glória. Eu creio em tempos bons, maravilhosos, onde a nossa sombra, Pai, vai fazer o efeito do que está por dentro. Oh, aleluia! A Tua presença nos basta. A Tua graça é mais do que suficiente sobre a nossa vida. Como Tu és bom, oh, como Tu és bom. Te damos graças, porque a Tua palavra é a verdade e ela não volta vazia. Os Teus planos e propósitos são altos, Pai, mas em Cristo nós alcançamos. Oh, aleluia! Obrigado, Pai, porque agora não há mais grego,
nem judeu, nem gentios, nem homens, nem mulher, mas Cristo em todos, aleluia, Ele é o tudo, oh Jesus, o Senhor é o tudo na nossa vida. Te amamos, te amamos, te amamos e reconhecemos a vida de Deus que flui através da sua palavra. Obrigado pela sabedoria e revelação, Pai, para andarmos na justiça a qual o Senhor propôs a vida, vida plena, vida abundante, a prática da tua palavra, Pai, que é luz e lâmpada para a nossa vida. Te amamos e te reverenciamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.